Mas reforçando, então, eu sou gestora ambiental de formação e doutoranda aí em engenharia civil na área de gerenciamento de resíduos sólidos. Está sendo muito interessante a perspectiva dessa pesquisa, né, que é voltada para a inovação, e a gente está tendo uma oportunidade muito importante de estar fazendo muitas ligações e muitas redes, né, com modelos, empresas, formas de valorização de resíduos sólidos e que dialogam aí com esses problemas que a gente já vem acompanhando das cidades. E um dos nossos objetivos é exatamente compreender quais são essas dificuldades, como é que as cidades estão também se comportando perante a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fico feliz que essa noite a gente temos duas moradoras de Santiago, que é campo da pesquisa, e, enfim, vão poder interagir depois através do chat, com suas perguntas. E, de imediato, agradecer o convite, né, o aceite do convite pelo Rodrigo, de trazer a sua experiência da Molécula. O Rodrigo Jobim, então, é sócio fundador da Molécula, já atua há mais de 6 anos na área ambiental, vai poder se apresentar melhor, mas ele vai trazer essa experiência, né, com todo o trabalho sendo desenvolvido pela Molécula, que atua na área da logística reversa, da economia circular, como é que eles estão tratando todos esses serviços e projetos em São Paulo e em outras cidades também. Acho que mais recente em Vitória, né, Rodrigo, vai poder explanar um pouquinho como é que está sendo essa ampliação também. Mas eu acho que o Rodrigo vai trazer uma noite muito interessante para a gente poder entender, porque no Brasil inteiro a gente fala sobre a implementação da política nacional, como é que está sendo a implementação da logística reversa como instrumento dentro da Política Nacional de Resíduos. Então, o Rodrigo vai poder trazer bastante informações aí para a gente poder também fazer esse link com a prática, né? Para além das questões que a gente traz, teóricas dentro do doutorado, a gente também está tendo essa possibilidade de fazer esse link com a prática. Então, bem-vindo, Rodrigo. Já passo para ti a palavra, então, para te poder fazer a tua apresentação. E como é que está funcionando a dinâmica? A gente vai abrir a fala para o Rodrigo, que vai fazer a sua exposição. E assim que o Rodrigo concluir, vai ter 30 minutinhos para fazer a sua exposição. E a gente, enquanto isso, vai estar sistematizando aqui algumas perguntas para que, ao final, a gente possa, enfim, interagir com o público que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. É engraçado isso, né? Eu dificilmente comento, mas a minha família toda é do Sul. Eu acabei nascendo fora, fui criado aqui em São Paulo, mas meu pai é gaúcho, a minha mãe é carioca, mas o meu avô é gaúcho, então... E é interessante porque é raro ter essa oportunidade de conversar com um público assim, especificamente do Sul. Eu vou fazer uma apresentação aqui, tocando aí nos principais aspectos do que a gente encontra na prática, né, quando a gente fala de resíduo sólido, de tentar fazer com que a população, de fato, se engaje em trazer o material reciclável dela para ser reciclado. E, bom, e depois estou à disposição aí de vocês para tirar dúvida, enfim, o que mais vocês quiserem perguntar. Vou pegar aqui a apresentação para apresentar para vocês. Espera só um minutinho. Pronto. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim primeiro, né? Eu sou administrador, na verdade, eu não tenho uma formação ligada à área ambiental. E eu comecei minha carreira como consultor de empresas, fiz várias coisas ao longo desse caminho. E, por último, antes da Molécula, eu estava fazendo a reestruturação de uma empresa de resíduos industriais,
Na verdade, teve esse dia que eu marquei uma reunião numa grande empresa de produtos de consumo para falar sobre resíduo industrial. E foi uma reunião que deu errado, né? Porque eu caí com uma pessoa que não era a pessoa que cuidava de resíduo industrial, era uma pessoa que cuidava de embalagens, e, portanto, a preocupação dela era com resíduo pós-consumo. E eu costumo dizer que foi a reunião errada mais certa que eu já fiz. Ao longo, depois dos primeiros 5 minutos, eu entendi que o que eu tinha ido lá para falar não era com aquela pessoa. E aí eu falei, bom, mas eu já estou aqui, você se incomoda então de falar uns minutinhos sobre resíduo pós-consumo? E aí foi a primeira vez que eu tive um contato maior com o tema do resíduo pós-consumo. Eu entendo que a maior parte dos consumidores tem um conhecimento muito pequeno sobre o que de fato acontece. Então, assim, quando a gente olha globalmente, essa temática do resíduo pós-consumo, ela é um dos maiores desafios que a gente tem para enfrentar como humanidade. É um negócio seríssimo que tem diversos impactos. O que a gente procurou fazer na Molécula foi buscar uma maneira de ajudar a resolver esse problema, gerando impacto positivo, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. A gente impacta 8 dos 17 ODS que a ONU estabeleceu. Uma coisa super importante que eu não sabia e que eu acho interessante conversar com as pessoas, né, porque eu pelo menos fiquei chocado, eu sempre escutei a história assim, né, existe uma ilha de plástico flutuante no Pacífico. Quando a gente vai olhar com um pouco mais de ciência, história, né, no fundo tem várias correntes marítimas que passam pelo Pacífico, e essas correntes fazem com que o plástico se acumule em alguns pontos, né? A maior ilha de plástico flutuante é essa daqui, aqui à direita, que está entre a Califórnia e o Havaí. Quando a gente fala, toda vez que falavam de ilha de plástico flutuante, eu imaginava alguma coisa mais parecida com isso. Tem uma ilha lá, só faltava aquela palmeirinha assim na ilha, e tá controlado. Esse negócio a gente vai botar uma barreira, vai botar lá um navio e vai retirar o resíduo e, é só a gente querer fazer que a gente vai lá e faz e está tudo resolvido. Na prática, a coisa é muito mais complicada do que isso. Isso é uma imagem de satélite, tem uma aproximação aqui do que é o Pacific Patch. Ele tem mais ou menos 2 vezes a área do Texas, isso quer dizer pouco para a gente que está aqui no Brasil, mas isso significa 6 vezes e meia a área do estado de São Paulo, ou para vocês que estão aí, são 5,7 vezes a área do Rio Grande do Sul. Então, não é exatamente uma ilhazinha, é uma coisa é gigante, assim, é maior do que a região sul e sudeste do Brasil juntas, e equivale a mais ou menos 20% de todo o território brasileiro, contando com a Amazônia, contando com tudo. Então, é um negócio colossal. Eu não tinha a menor ideia de que a gente tinha um problema tão grande, né? Isso é plástico flutuante e o plástico se acumulou lá só porque o plástico flutua, porque outros resíduos eles são jogados na mesma proporção, de maneira inadequada, e vão se acumulando pelos lugares. O plástico, como ele flutua na água, ele fica mais aparente, né? Ele tem esse movimento, ele se acumula em determinados pontos, e ele se torna um problema mais perceptível, mas o problema ele é enorme, né? Só para vocês terem uma ideia, o plástico é mais ou menos 17% de todo o material reciclável que a gente produz. Então, a gente tem o restante aí desses 17% que podem estar espalhados por aí em maior ou menor grau. Tá? E tem uma coisa super interessante também, que eu, como consumidor, naquele momento, fiquei chocado, né? Porque eu falava, olha, tem um problema, mas olha, está resolvido também, porque tem uma solução. Tem a coleta seletiva que funciona super bem e tal, e também, a hora que eu fui descendo no nível maior de detalhe, eu percebi que a história da coleta seletiva, ela não funcionava tão bem assim. Em primeiro lugar, porque ela é muito cara. Então, é difícil você ter uma cobertura muito grande de coleta seletiva. A estatística oficial é de que 50%, mais ou menos 50% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva, só que na prática, quando a gente vai ver,
essa coleta seletiva, ela normalmente ela é setorizada. Então, você tem uma pequena parcela do município que, de fato, tem coleta seletiva, e aí o município já conta como tendo coleta seletiva, só que a abrangência, de fato, ela é baixa. Mesmo na cidade de São Paulo, onde eu estou, que tem uma pressão enorme sobre isso, mas acaba que a cobertura da coleta seletiva ela não é tão grande assim, porque, na verdade, é muito caro você passar porta a porta. Além disso, o material que é coletado, ele é levado para ser triado manualmente em cooperativas, né? Esse é um processo de baixa produtividade, fundamentalmente, assim, você tem muita gente gastando muito esforço para ter um resultado relativamente pequeno, né? Então, isso acontece porque, na prática, mais ou menos 40% de todo o material que entra nas cooperativas, ele é rejeito. Ele não vai ser aproveitado pelas cooperativas. Então, a maior parte do tempo dos catadores, ou maior parte não, né, mas 40% do tempo dos catadores é gasto separando materiais que não vão ser vendidos, portanto, não vão gerar renda para a cooperativa. Esse número de 40% ele é um número daqui de São Paulo. Eu não tenho exatamente, e não é um número que está publicado, foi um número que eu fui descobrindo aos poucos, conversando com várias cooperativas e tudo mais. Isso varia de localidade para localidade no Brasil, e, em particular, a região sul do Brasil, ela tem um nível educacional bem melhor do que o restante do país, sob vários aspectos, e, em particular, que é o que importa para a gente aqui, do ponto de vista de reciclagem. Tá? O índice de reciclagem no sul, em algumas capitais do sul, ele bate 20%, de 30% mais ou menos, que seria o potencial total. Quando a gente vai para São Paulo, a gente está em alguma coisa em torno de 6%, e quando a gente vai para o Nordeste, a gente está num percentual bem menor do que esse. Então, assim, não é algo homogêneo, né, muito pelo contrário, e está muito ligado ao nível educacional da população. Agora, essa perda de 40%, ela tem principalmente 4 causas. Contaminação orgânica. Então, as pessoas olham e falam assim, tá meio sujo, mas joga aí, depois eles vão separar, lava, tem um processo de lavagem e tal. Nem sempre funciona desse jeito, né? Muitas vezes a contaminação do material é tão grande que não compensa você lavar esse material. É mais caro você lavar, descontaminar, para ele ficar limpo o suficiente para ser reciclado, do que você do que o próprio material vai valer depois do processo de reciclagem. A segunda coisa é ter coisa muito miúda misturada. Na prática, não dá para ter um nível de detalhe muito grande no momento da triagem na cooperativa, é um processo que ele precisa de produtividade. Então, quando vem aquela miudeza misturada, isso vira rejeito. Não dá para parar uma pessoa para ficar fazendo uma separação fina. A gente tem também o problema do material, que ele é reciclável potencialmente, mas ele não será reciclado. Isso acontece com muitos tipos de materiais, acontece bastante com plástico, mas eu acho que o exemplo mais importante é o do vidro, né? O vidro, ele é um material dos mais difíceis para ser reciclado, porque o valor dele por quilo é muito baixo. Enquanto a gente está falando de alguma coisa entre 5 a 6 reais o quilo do alumínio, que é a estrela da reciclagem, inclusive pelo valor que tem, não só pelo valor, mas inclusive pelo valor que tem, a gente está falando de mais ou menos 12 centavos para o vidro por quilo. Então, de 5 reais para 12 centavos é um abismo. Né? E esses 12 centavos, na verdade, fazem com que muitas vezes o vidro não seja reciclado por uma questão de custo logístico. Né? O custo de deslocamento desse material até uma fábrica, ele é muito maior, acaba sendo, muitas vezes, muito maior do que o valor do próprio material. Então, não compensa você levar. Se a gente considerar no Brasil que a gente tem planta de reciclagem de vidro, né, de fábrica de vidro no Sul, no Sudeste, em Recife, em todo o Nordeste só tem em Recife, e no resto do Brasil, a não ser que eu esteja me enganando agora, não tem.
Então, se você tem uma garrafa de vidro em Manaus, uma garrafa de vidro em Goiânia, uma garrafa de vidro que está ali no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, ela não será reciclada. O custo logístico para trazer esse material é grande demais. Então, enfim, eu costumo dizer que esses 40% eles são o principal indicador da nossa ignorância enquanto consumidores. A gente tem um problema, o problema da reciclagem, ele é um problema que ele começa, na nossa visão, numa questão educacional. E quando a gente olha para o Brasil como um todo, só para a gente ter uma ideia dos números, né, a gente está falando em 79 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano, de lixo produzido nas cidades. É um número tão grande que é difícil ter ideia do que ele é, né? Mas só como comparação, as últimas safras de soja, a gente é o principal exportador de soja do mundo, a gente teve safras em torno de 120 milhões de toneladas. E outro exemplo que eu costumo dar sempre é que a frota de automóveis do Brasil, ela pesa alguma coisa em torno de 40, 45 milhões de toneladas. Então, a gente gera 79 milhões de toneladas de lixo por ano. E desse volume, tem 22 milhões de toneladas de materiais recicláveis que a gente desperdiça. Né? Isso vai para aterro, vai para lixão, vai para na natureza de alguma forma. E esse volume é um volume que, se a gente conseguisse trazer de volta para a cadeia de reciclagem, de acordo com o IPEA, ele valeria cerca de 10 bilhões de reais por ano. Então, a gente está desperdiçando 10 bilhões de reais por ano dentro de um contexto que, inclusive do ponto de vista social, é super grave. A gente tem centenas de milhares de pessoas que vivem, sobrevivem a partir do que elas conseguem coletar no lixo, e a gente tem um desperdício dessa ordem, né? Quando eu descobri esses números aqui, eu fiquei chocado. Eu falei, mano, não é possível, não faz o menor sentido. Mas, de fato, né, o que eu venho dizendo, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas se engajem e se eduquem. Então, o que a gente procurou fazer na molécula foi ajudar nessa passagem do ciclo, que é o resíduo sair da mão do consumidor e chegar no reciclador em condições de ser reciclado. Então, a gente montou a molécula como um programa de incentivo para engajar os consumidores. Né? Isso é o que a gente descobriu que a gente faz. A gente começou achando que a gente era uma empresa de logística reversa, e depois a gente percebeu que a gente era uma empresa de engajamento do consumidor. E a forma que a gente buscou para fazer isso foi montar um programa de fidelidade, no qual o consumidor se cadastra, ele procura uma loja da molécula que seja conveniente para ele, que seja próxima. Nessa loja, a gente tem operadores que recebem o material do cliente, o material precisa estar limpo e separado, e eles transformam esses materiais, seja pelo código de barra, seja pelo tipo de material e peso, eles transformam isso em pontos de fidelidade. Então, a ideia é que a pessoa vá juntando os pontos de fidelidade e possam trocar por produtos e serviços. A gente começou até tendo uma ênfase considerável em serviços, né? Tem aqui o bilhete único, o voucher do Uber, mas ao longo do tempo a gente mudou um pouco o foco para troca por produtos das indústrias que são parceiras do programa da molécula. Então, a gente montou uma dinâmica com a indústria em que a indústria ela dá mais pontos para o consumidor toda vez que ela traz uma embalagem de um produto dela. Então, essa garrafa de Omo que está aqui, ela valeria, uma garrafa qualquer, né, como essa, valeria entre 40 e 50 pontos no programa da molécula, mas essa garrafa de Omo em particular, ela vale 1.000 pontos. Então, isso é um negócio que é interessante para a indústria, porque ela faz com que o consumidor perceba que o produto dela é diferente, que a embalagem dela é diferente das demais, porque o consumidor ganha pontos mais rápido, e, ao mesmo tempo, a gente coloca os produtos dos parceiros como opção de resgate. Então, a gente acabou criando um ciclo positivo que tem feito sentido tanto para os consumidores, quanto para a indústria, quanto para a gente. Né? Então, é uma dinâmica que tem funcionado.
Um pouco antes da pandemia, agora na pandemia a gente fechou todas as lojas da Molécula, a gente estava com 21 operações, a maior parte delas está na região metropolitana de São Paulo, mas a gente, no final do ano passado e começo desse ano, a gente começou a estabelecer operações fora de São Paulo. Então a gente montou em São José dos Campos, em Campinas, em Ilhabela, e em Vitória, que foi a primeira loja que a gente montou fora do estado de São Paulo. E a gente, enfim, a gente vinha crescendo, né? Com a pandemia a gente precisou fechar as operações. Eu costumo dizer que a gente aproveitou esse tempo de pandemia para trocar o pneu do carro com o carro parado. A gente usa sempre tem essa expressão muito viva, né? De quando você está no mundo de negócio, você está sempre tendo que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, eu tenho dito que foi um privilégio, né, poder trocar o pneu com o carro parado. A gente aproveitou esse momento para rever todo o nosso modelo logístico, para desenvolver uma plataforma tecnológica nova. E a gente, na verdade, retomou as operações agora no dia 1º de agosto. A gente voltou com uma loja, que é até uma loja nova, que não está nessa lista, que está em Moema, no bairro de Moema, aqui em São Paulo. E a loja onde a gente colocou a plataforma nova para funcionar, a gente ainda está esperando se estabilizar um pouco essa perspectiva de como é que é o retorno, né, e qual que vai ser a velocidade do retorno, e a gente está com um plano de reabrir as nossas lojas até o final do ano, comecinho do ano que vem, e para depois retomar o nosso plano de expansão. Mas a ideia que a gente desenvolveu foi de fazer alterações no nosso modelo de negócio para que a gente consiga ter uma expansão regional e nacional mais rápida. A gente entende que é um problema que a gente tem no Brasil todo, e que quanto mais rápido a gente conseguir ampliar a nossa operação, melhor a gente vai estar fazendo, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. A questão do impacto ambiental da molécula, ela é muito óbvia, né? A partir do momento que a gente está tirando material reciclável do meio ambiente, isso tem um impacto positivo. Mas, além disso, tem uma outra parte da molécula que nem todas as pessoas conhecem, que é a parte do impacto social. Quando a gente foi estruturar uma operação para lidar com material reciclável, a gente desde o começo teve uma preocupação muito grande com as pessoas que hoje em dia, de alguma forma, vivem a partir desse material. A gente não queria ser uma concorrência para ninguém, muito pelo contrário, a gente queria ser uma ferramenta para que as pessoas pudessem ganhar mais e viver melhor. Então a gente desenhou a nossa operação como uma operação de micro franquia. Então cada loja da molécula é uma unidade independente, né? Ela pertence a um micro franqueado, que são pessoas que a gente foi recrutar dentre esse público que está em vulnerabilidade. Então, a maior parte são ex-cooperados, mas a gente tem ex-carroceiros. Teve um caso de um rapaz que era ex-presidiário, que foi para a cadeia novo, saiu, ainda estava novo, não tinha aprendido um ofício, não queria voltar para o crime, queria trabalhar de maneira honesta. Então, foi super interessante, porque foi um dos operadores que a gente teve, um dos franqueados que a gente teve, que mais se empenhou em fazer com que a loja dele desse certo. Enfim, e a gente procurou montar esse modelo de forma que as pessoas pudessem ganhar, as pessoas que já trabalhavam com reciclagem, pudessem ganhar mais dinheiro, mas não só isso, né, elas pudessem trabalhar com ergonomia. Tem um problema de ergonomia muito sério nas cooperativas. Muitos cooperados têm problema de coluna, de ficar abaixado, de ficar triando o material numa posição, enfim, incorreta. E melhores do ponto de vista de salubridade, né? Como a gente só recebe material limpo, as lojas da molécula não tem mau cheiro, não tem rato, barata, mosca. Então, acaba sendo um ambiente melhor de trabalho. E, no fundo, a gente teve que, do nosso lado, desenvolver toda uma forma de capacitar e de manter a capacitação e a motivação desse pessoal à distância. Então, a gente vem usando uma plataforma de educação à distância, vem dando treinamento. Os treinamentos, eles
eles contam pontos, né, para o próprio franqueado. A gente montou esse modelo de incentivo para eles também, para que a gente consiga ajudar esse pessoal a passar para outro patamar. Eu até acho que, para uma parte deles, é bem possível que a Molécula seja uma primeira experiência de ter uma franquia, e que depois eles, em algum momento, entendam que eles conseguem dar um passo maior e podem fazer outra coisa. A gente acha que talvez a gente seja uma etapa no caminho de algumas pessoas. Quando a gente montou esse modelo, a gente montou um modelo de fato pensando, estava falando ainda há pouco dos franqueados, né, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que trabalham com resíduo. A gente pensou neles, mas a gente pensou também de forma mais ampla, pensou na indústria de bens de consumo, pensou nos recicladores, nos varejistas, que também têm que cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles precisam ter um ponto de entrega voluntária em cada loja de varejo. Nas próprias prefeituras, né, que se beneficiam do modelo, porque é um modelo, aliás, é um tema que é de gestão da municipalidade, e no cidadão, né? E quando eu coloquei aqui no cidadão, esse é o slide que eu sempre uso, né? Não por acaso tem a educação ambiental como primeiro ponto, porque no fim das contas, quando a pessoa chega na loja da Molécula para entregar o material dela, ela não joga o material e vai embora, ela precisa colocar o material ali separado, pelo menos nas 4 categorias principais, né? Celulose, vidro, metal e plástico. E o operador, ele vai recebendo o material e aquilo que não é reciclável, ele já vai explicando para o consumidor na hora. Então, esse processo é o processo educacional do learn by doing, né? Então, a pessoa está fazendo ali e está aprendendo, e quando ela traz errado, a gente não recebe o material, né? A gente pode descartar num lixo de rejeito, que vai para aterro, a gente avisa o consumidor, ou o consumidor ele pode levar, às vezes é um material que é reciclável, mas está sujo, então ele pode, se ele quiser, ele pode levar de volta para casa, lavar e trazer para a gente. Mas é a educação que acontece na prática. E o que é super interessante, que a gente percebe, é que as pessoas estão ávidas por essa informação. As pessoas estão ávidas por saber, de fato, o que é reciclável e o que não é reciclável. Mas é difícil saber. E tem muita coisa que está escrito até na embalagem que é reciclável, potencialmente dá para ser, tecnicamente dá para reciclar, só que às vezes são processos de reciclagem que são muito caros. Então é um processo que o processo em si ele é mais caro do que o produto final que você tem pós-reciclagem. Então ele financeiramente não é viável. Então ele é um material que é potencialmente reciclável, mas ele não será reciclado, exceto em ações que tendem a ser pontuais, que a indústria vai lá e fala, reciclei um pouquinho aqui e fiz uma ação. Beleza, acho até válido fazer isso também, mas isso não significa que aquele material, a maior parte dele vai ser reciclado, né? Na prática, ele não é reciclável, muito embora conceitualmente seja. Então, a gente vê que as pessoas estão ávidas por esse tipo de informação, e o que a gente percebeu, até nesse momento da pandemia, que foi super interessante, é que as pessoas, tinham pessoas que não eram pessoas ligadas à sustentabilidade, que não estavam nessa vibe de, pô, eu quero reciclar, eu quero fazer do mundo um lugar melhor. Não, eles começaram a trazer material na molécula porque eles iam ganhar mais pontos e iam poder trocar esses pontos por alguma coisa que interessa a eles. Quando entrou na pandemia, foi super interessante, porque tiveram várias pessoas que estavam nessa categoria, que a gente diz que é o público que caça níqueis, né? Que eles estão interessados ali em juntar os pontos para trocar para alguma coisa e não tanto preocupados com a questão da sustentabilidade. O que a gente viu foi pessoas desse público mandando mensagem para a gente e tudo mais, falando assim, olha, eu comecei a reciclar para ganhar os pontos, para poder trocar por alguma coisa, e pô, agora que as lojas da Molécula estão fechadas, eu não consigo mais jogar o material de qualquer jeito, eu não consigo mais não limpar o material para descartar,
Então, pô, volta logo. Tô juntando aqui, mas não consigo juntar durante muito tempo, né? O material reciclável é um material muito volumoso em geral. Então, pô, volta logo, que eu preciso descartar esse material com vocês. Então, a gente percebeu que essa dinâmica de troca de pontos, esse incentivo para o consumidor, ele transcendeu ser só um incentivo, e ele, na verdade, ele está promovendo uma consciência ambiental maior em uma parcela importante do público, né? Eu sempre que eu falo isso, eu lembro de um exemplo muito importante para a gente, que a primeira operação de alto volume que a gente teve foi no Shopping Center Norte. Eu acho que o Shopping Center Norte, exceto o período de pandemia, né, agora está tudo difícil de comparar, de medir, enfim, mas ele é o shopping provavelmente com o maior volume de consumidores do Brasil. Todo dia passam por lá cerca de 80 mil pessoas. Passavam, né? Cerca de 80 mil pessoas. É muita gente. Eles tinham tido, antes da molécula, uma iniciativa com um PEV convencional, né, um PEV não operado e não incentivado. Acho que eles ficaram mais ou menos com 1 ano e meio com esse PEV lá. O momento em que eles tiveram o maior volume, o mês que eles tiveram o maior volume, eles tiveram mais ou menos 1,5 toneladas de material. No Shopping Center Norte, em 4 meses, a gente alcançou a marca de 10 toneladas, que era a nossa meta de volume. Então, isso deu para a gente uma dimensão super importante do poder que tem você ter um programa de incentivo e engajamento com os consumidores, né? E aí, quando eu falo de incentivo e engajamento, não é só o programa de fidelidade em si, mas é o programa de fidelidade junto com ter esse componente educacional, porque as pessoas, elas estão a fim de saber como é que faz e estão a fim de fazer do jeito certo, mas é difícil ter informação confiável. E um programa de engajamento com mídias sociais, na verdade, a garantia de que a gente vai dar uma destinação correta para o material. Tem uma frustração enorme em quem quer reciclar, quando essa pessoa vê que ela teve um esforço para separar o material dela, para limpar o material, e ela colocou ele fora, e aí quando passa a pessoa juntando... fazendo a coleta de lixo, ela pega e mistura tudo e vai embora tudo misturado. Então, essa é uma das maiores frustrações, né? A gente vê que as pessoas, elas estão a fim de colaborar, mas elas querem que o esforço delas tenha servido para alguma coisa, né? Ficar tendo esforço sem que isso sirva para algo é muito frustrante, né? Então, acho que esse conjunto de componentes fez com que a gente conseguisse ter essa performance, né, entre 1,5 tonelada e 10 toneladas, essa performance muito maior, né, e essa capacidade de fato engajar as pessoas muito maior. Quando eu falo bom, enfim, ao longo do caminho a gente trouxe não só o público, né, mas várias empresas importantes que ajudam a gente nesse processo. Então a gente tem a Unilever, a SC Johnson, a Procter. A gente fez uma parceria super importante com a Heineken, que é uma parceria que eu tenho um especial carinho, porque tanto com a Heineken, e na verdade a gente vai começar com a Ambev agora, todas as garrafas de 600 ml que a gente recebe, que são garrafas one way, a garrafa que o consumidor vai até o supermercado, compra, toma a cerveja dele em casa e depois descarta, a gente está recebendo essas garrafas e ao invés da gente mandar para reciclagem, para serem quebradas, fundidas e virarem novas garrafas, a gente está vendendo de volta essa garrafa e eles já têm os equipamentos para lavar e reenvasar. Então, ao invés de ser reciclado, ele está sendo reutilizado, que é um destino mais nobre, né? Aproveitar que eu estou falando disso, né, porque o terceiro R da reciclagem é você reduzir o consumo, né, e também acontece de vez em quando do pessoal olhar para mim assim e falar, mas você não quer que reduza o consumo, né, porque quanto mais material tiver, vai ser melhor para você. E aí eu olho para as pessoas, né, voltando lá naquele slide do começo da apresentação, eu falo assim, então, só que sabe o quê? Tem 22 milhões de toneladas de material que já estão sendo desperdiçados.
a gente precisa reduzir, inclusive porque só com a molécula não dá para dar conta desse volume todo. Então, é necessário reduzir, é necessário reutilizar, e o que a gente não conseguiu reduzir nem reutilizar, vamos reciclar. Né? Precisa ser essa cadeia. O problema é grande demais, o volume é grande demais. E assim, o que a gente montou para 2025 é ter 5 mil pontos de recebimento da molécula espalhados pelo Brasil. A gente acredita, na verdade, em alguma coisa até mais próxima de 8 mil como potencial, um potencial factível, assim. A gente quer gerar impacto financeiro direto para 7 mil famílias, coletar 350 mil toneladas de resíduo por ano, que é muita coisa e, ao mesmo tempo, é pouco perto do total. E a gente quer estar em todos os estados do Brasil e já com um pezinho em outros países. Tem um negócio super interessante que acontece com a molécula desde o começo, que a gente vem recebendo contatos para estabelecer operações fora do Brasil, mas não dá para a gente fazer esse tipo de coisa ainda. A gente tem, enfim, tem muito arroz com feijão para comer aqui no Brasil mesmo, antes da gente conseguir botar um pezinho fora. Então, pessoal, essa é a apresentação enfim, que eu normalmente faço. Tô à disposição aqui de vocês para tirar dúvida e responder as perguntas, enfim. Ok, Rodrigo, obrigado. Joyce, tu quer começar? Então, excelente. Obrigada, Rodrigo, pela exposição. Acho que todos aí ficaram bem contentes de te ver e saber que tem empresas aí com soluções e serviços, né, para retorno de resíduos, enfim, para a cadeia produtiva. E esse exemplo que tu trouxe das garrafas, né, dos vidros, é um exemplo bem interessante para poder também pensar em outras formas de reutilização, né? Reduzindo aí toda essa cadeia de redução de custos, também otimização de processos. Muito boa, muito bom exemplo que tu trouxe. E aí eu acho que para a gente poder iniciar o nosso debate, considerando aí um tempinho para que as pessoas possam se organizar, enfim, para poder trazer aí suas questões, tu trouxe na tua exposição as parcerias, enfim, que a Molécula vem realizando. Daí tu cita ali várias, né? A Unilever, enfim, a própria Heineken. E aí uma pergunta que eu queria de início, assim, te fazer é como que a Molécula, enfim, tem conduzido essas parcerias com essas entidades que são consignatárias, digamos, do acordo setorial, se isso é uma realidade ou vocês têm feito... Eu vi que tem contato direto, por exemplo, a Unilever é uma grande geradora, né, de embalagens, assim. Por trás da Unilever tem entidades que trabalham através das associações, enfim, tem feito projetos para implementar, digamos, né, essa logística reversa na prática. Então, é uma dúvida que a gente sempre tem, como é que isso, de fato, na prática está se dando, né? Vocês já conseguiram ampliar bastante o número de PEVs, enfim. Queria que tu explanasse um pouquinho como é que tem sido esse desafio, né, de tornar isso uma realidade através enfim, dos serviços que a Molécula vem realizando. Legal. Eu acho que, enfim, né, contextualizando todo mundo, acho que a indústria, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é a responsável pela logística reversa do material, né? E o varejo tem uma responsabilidade acessória aí de ter um ponto de entrega voluntário onde os consumidores possam levar o material. É uma coisa super interessante, né? Conversando com essas empresas, que são empresas muito grandes, a gente fala de Unilever, de Procter, SC Johnson, Heineken, Ambev, e muitas outras, né, que a gente já teve contato, tem um consenso entre eles. É difícil ter consenso em empresas tão grandes, né? Mas tem um consenso de que esse problema da logística reversa, ele é um problema grande demais e complexo demais
para qualquer uma dessas empresas resolver sozinho. O volume é muito grande, os desafios são muito grandes, em todos os aspectos, né? O desafio da logística em si, da triagem do material, da educação do consumidor. Então, a gente tem visto essas empresas, em primeiro lugar, né, assim, elas têm um compromisso legal aqui no Brasil, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas globalmente, essas empresas, elas também foram a público, né, na figura dos seus presidentes. A maior parte delas se comprometeu em até 2025 ter equacionado a questão do resíduo pós-consumo. Tá tirando tanto material do mercado, do meio ambiente, quanto aquele material que ela está colocando. Então, não foram todas, tá? Mas boa parte das empresas se comprometeu com isso. E o que a gente vê nos bastidores assim, a maior parte das empresas está trabalhando duro para conseguir viabilizar isso. Então, essa mobilização, ela de fato está acontecendo. E aí, tem mobilizações em diferentes aspectos. Teve uma companhia que investiu num equipamento que fica dentro de um aterro sanitário, que é um equipamento de triagem mecânica. Então, chega ali o saco de lixo, do jeito que ele vem na casa do consumidor, não o saco de lixo reciclável, um saco de lixo da coleta convencional, e esse equipamento rasga o saco de lixo e separa os materiais ali. Então, um investimento considerável, né? O investimento, várias empresas têm feito investimento na molécula, porque é uma forma delas fazerem investimento que, de alguma maneira, que elas conseguem se comunicar com o consumidor. Então, elas conseguem mostrar para o consumidor que, de fato, está acontecendo alguma coisa. E de fato está. Isso aqui é o mais importante, né? Não é só uma conversa. Mas o desafio é um desafio enorme, né? É um desafio enorme. A gente, lá atrás, quando a gente montou a molécula, a gente sempre pensou em que a molécula precisava ser uma solução que não era só para uma empresa, e também não era só para um setor, né? Ela precisava ser uma solução multissetorial. Aos poucos, o que a gente tem feito é isso, né? Porque a gente tem esses acordos com várias empresas de bens de consumo. A gente tem acordo com as duas principais associações de eletroeletrônicos no Brasil, a ABRE e a ABINE. A gente tem acordo com empresas do segmento de construção civil. Então, a gente tem lojas no Leroy Merlin, tem lojas, aliás, tem patrocínio de empresas que são ligadas a esse segmento. Souvenir, por exemplo, patrocina a gente. Tem outros patrocinadores desse segmento também de construção que estão vindo para a molécula. A gente tem tido uma conversa com o segmento farmacêutico. O segmento farmacêutico é um segmento que está sendo atualmente bastante pressionado até pelos ministérios públicos, né, a implementar uma solução. Uhum. Eu acho que o segmento têxtil tem uma oportunidade enorme, mas... Com certeza. Mas não é um segmento que está pressionado ainda, né? A gente tem visto também a mobilização das empresas ligadas a uma pressão legal, né? Então, até pegando o histórico da reciclagem, né, a gente tem 3 cadeias, pelo menos, que estão super bem estabelecidas, que é a cadeia de pneus, óleo lubrificante, de óleo lubrificante, embalagem de agrotóxicos. Exatamente, embalagem de agrotóxico. As 3, elas estão estabelecidas hoje em dia, não porque voluntariamente as empresas desses segmentos decidiram que a logística reversa era super importante, né? Mas elas estão estabelecidas porque teve uma pressão legal que veio colocando metas progressivas e que fez com que essas cadeias se estruturassem, que as empresas investissem na estruturação das cadeias, né? Então, o que a gente vê, do nosso ponto de vista aqui da molécula, é que isso está acontecendo agora com os recicláveis de modo geral, né, dos produtos de bem de consumo.
Então, vem tendo uma pressão legal e tem uma mobilização crescente das empresas para se adequar às metas, né? E muitas delas, isso é bem interessante e nobre até da gente observar, muitas delas estão se organizando, né, estão buscando soluções para superar as metas, né? Então, várias têm metas que são mais agressivas do que está estabelecido por lei no Brasil. Certo. Joyce, antes de tu fazer a próxima pergunta, quem sabe quem quiser e puder aí abrir a câmera, acho que a gente fica mais próximos, né? Sim, sim, é Acho que é verdade. um momento bom aí de as Discussão. pessoas abrirem a câmera, não fica só nós três aqui. Sim, sim. Vai. Era Tá. isso. Então, eu acho que o Rodrigo vai poder complementar, mas tem uma perguntinha aqui que é da Jaísa, que ela diz assim, quando a gente vai separar os recicláveis em casa, como sabemos quais materiais secos serão reciclados, mesmo tendo selo reciclado? Devemos entregar para a coleta seletiva? Mesmo assim, ou já colocamos junto com o rejeito? Sempre fico com essa dúvida, principalmente com embalagens. Eu acho que isso é uma grande dificuldade que a gente tem, Rodrigo, hoje, assim, do ponto de vista do consumidor, né? E aí eu acho que faz um link com a tua fala, que boa parte do que chega hoje nas cooperativas acaba virando rejeito, né? E esses trabalhadores acabam com uma improdutividade na sua triagem, né? E isso explica muito esse cenário que a gente tem observado nas cooperativas, né? Eu só vou pedir que quem for tomar a palavra, daí feche os seus microfones para que as outras possam falar e não dar um ruído. Então, como é que tu vê isso, Rodrigo, assim, considerando que hoje a Molécula tem atuado bastante assim num foco de programa de engajamento do consumidor, né? Como é que essa informação chega de fato para que vocês também não recebam resíduos que, entre aspas, não estão, né, não estão sendo encaminhados de fato para recuperação e reciclagem? Assim, a gente tem no nosso Instagram, a gente tem uns videozinhos que falam, né, sobre o que é reciclável, o que não é. Ainda eles não estão super completos. Então, a notícia boa é que a gente vai fazer uma série de videozinhos agora com mais detalhes sobre o que é reciclável, o que não é reciclável. Agora, tem uma questão que é super importante, que tem coisas que são recicláveis em determinadas localidades que não vão ser recicláveis em outras, né? Porque existe uma cadeia de reciclagem bem estruturada em determinado lugar, e em outro lugar não tem. Então, putz, isopor é reciclável ou não é? É reciclável. Dá para reciclar e ser viável economicamente? Dá, mas depende da distância. Porque o isopor tem um problema que ele é levíssimo. Então, você enche uma carreta de isopor, dá, sei lá, 3, 4 toneladas. O custo logístico começa a ficar... Se você tem que fazer um deslocamento muito grande, o custo logístico começa a ficar muito alto, né? E aí inviabiliza. Então, assim, ou você tem uma fábrica que recicle isopor dentro de um certo raio de distância, ou não recicla, né? Eu dei o exemplo do vidro também, né? No sul, no sudeste, se recicla vidro. Em Recife, em Pernambuco, se recicla vidro. Dá para ter um raio ali no Nordeste onde dá para reciclar vidro. Agora, em outros lugares do Brasil, não recicla. Porque não tem nenhuma planta para fazer essa reciclagem dentro de um raio que seja economicamente viável, logisticamente viável, né? Então, a gente vai soltar uma relação de materiais que são recicláveis e também que não são recicláveis, mas, no fim das contas, a gente vai ter que adaptar um pouco isso, a gente vai ter que pensar depois em como é que a gente faz isso para que cada região consiga saber o que é reciclável ali, né, em cada localidade. Reciclagem é muito mais complexo do que do que parece, né? Eu tinha uma imagem de que era mais simples, né? Antes de começar a mexer com isso. A hora que você vai ver no detalhe das coisas, é bem complicado.
Eu não sei se tem outras perguntas aí, eu vou só colocar uma curiosidade, né? Plástico, o pessoal fala assim, isso é de plástico, né? Esse material é plástico. Que material é esse? Plástico. Plástico é uma abstração conceitual, não existe um negócio chamado plástico. Existe uma sopa de letrinhas quase infinita de vários tipos de materiais diferentes e que são materiais que, quando você mistura um no outro, é contaminação. Você perde as propriedades específicas daquele tipo de material. Então, sempre engraçado, né? Eu olho o pessoal e falo assim, não, isso aqui tá separadinho. O que é isso? Ah, isso aqui é plástico. Então não está separado. Eu diria, Rodrigo, que até tem alguns plásticos que são compatíveis de serem reciclados em conjunto, né? Mas o problema é a falta de rotulagem, né? Então, alguns estão lá mostrando pelo número ou pela sigla, mas muitas vezes não tem, né? E aí fica difícil mesmo. A Vitória não. Vou fazer a perguntinha dela aqui, então, enquanto a gente vai. Daí, quer fazer? Quer fazer diretamente para o Rodrigo? Consegui abrir o microfone. Posso fazer. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. O que eu comentei ali é que eu fiquei me perguntando como funciona, não sei se eu posso chamar de aquisição, mas como funciona o processo, assim, da franquia, no ponto de vista mais financeiro, visto que o pessoal que né, como vocês comentaram, está em vulnerabilidade social. Então, como funciona na parte mais financeira, assim, como é que eles conseguem adquirir, não sei se essa palavra, essa franquia? Então, a gente fez duas coisas, tá? Uma delas, a gente montou um modelo de financiamento para os franqueados. Então, a gente, de um lado, né, a gente montou um modelo de financiamento, a gente procurou transformar tudo que a gente conseguiu transformar em aluguel, a gente transformou em aluguel, até um pouco inspirado pelo modelo do Uber, né? Aqui em São Paulo, pelo menos o Uber tem uma parceria muito grande com a Localiza, porque quando alguém decide ser motorista de Uber, se ele não tiver um carro, ele consegue ir na Localiza e alugar um carro para ser motorista. Então a gente procura aproveitar um pouco esse conceito, né? Então a gente tenta alugar a maior parte possível dos equipamentos necessários, mas tem um modelo de financiamento para o franqueado, e a gente estabeleceu uma parceria com o Sebrae para que os nossos operadores participem do programa. Era um programa que já existia, que a gente descobriu que a gente se encaixava, e é um programa no qual o pessoal ele é capacitado tecnicamente pela gente, os empreendedores, eles são capacitados, né, como empreendedores de fato pelo Sebrae, e ao final desse programa eles têm acesso a uma linha de crédito, que é uma linha a juros zero, é uma parceria do Sebrae com o BNDES, se eu não me engano. Não me lembro agora se é BNDES ou Desenvolve SP. E aí eles conseguem ter um recurso principalmente para se manter durante os primeiros meses de existência da loja, quer dizer, comprar os primeiros equipamentos, né, e se manter durante o começo da operação, que é quando a loja está na curva de crescimento de volume dela. Muitas vezes os primeiros meses não dá para gerar um fluxo financeiro suficiente para sustentar o franqueado. Então, enfim, a gente caminhou com essas duas alternativas, mas a gente acha que tem mais alternativas que a gente poderia explorar. É que o duro é que essa vida de startup é muito trabalho, pouca equipe, então a gente acaba tendo que focar naquilo que a gente acha que tem uma chance de sucesso maior, né? Legal, obrigada. Gente, mais alguém daí quer aproveitar e já fazer a perguntinha já, pessoalmente? Deixa eu aproveitar, Joyce, já que tu me colocou aqui, até sobre a pergunta da Jaísa, se eu posso complementar. Claro. Claro, aproveita. Minha dúvida só era se, complementando a dúvida da Jaísa, se eu coloco o resíduo no seletivo, mesmo sem ter certeza que ele é reciclável, porque, afinal, quem vai saber é o pessoal da cooperativa, ou se eu vou estar, na verdade, só enchendo ele de rejeito, né, e ocupando mais o tempo deles,
para aquela quantidade grande de rejeito que vai para lá, eles têm que triar e não é vendida, né? Uhum. Acho que, só para complementar, Rodrigo, acho que o que a Vitória traz é uma preocupação que provavelmente está em cada um de nós que faz separação de resíduo sólido em casa, né? E essa dúvida, ela sempre surge porque as embalagens, né, como disse há pouco, né, Rodrigo, não é só plástico, é uma questão muito, né, genérica, assim, e a gente tem plástico adesivo, plástico cola, plástico, e que lá no final, mas a gente fica nessa dúvida, será que a minha consciência vai pesar, o que pesa mais é eu colocar no lixo que vai para o aterro sanitário, ou eu tentar a possibilidade, já que ele é seco, de haver a reciclagem lá nas cooperativas, né? Uhum. Acho que é uma reflexão que deve estar na cabeça de cada um de nós que busca separar em casa, né? Não é uma resposta simples, né? Na verdade, o melhor é conseguir saber das cooperativas locais que materiais que eles conseguem de fato vender e que materiais que não, né? Essa seria a melhor solução, né? E ter essa relação de material disponível para a população, né? Para a população poder saber efetivamente o que deveria ir para cada lugar. Isso aí otimizaria o trabalho da cooperativa sem perda, né? Seria a melhor solução. Na falta disso, na minha opinião, é o que a gente faz, assim, quando a gente está na molécula, na molécula a gente tem a oportunidade de interagir, né, com o consumidor. A coleta seletiva, ela não permite essa interação. Você coloca lá, o material some, mas você não tem nenhum feedback de se aquele material que você botou era reciclável e que não era. Então, assim, a maior parte dos materiais que a gente destina é reciclável. Então, que assim, o pessoal coloca no meio da reciclagem, coloca, de fato, material orgânico, resto de comida. Tem gente que coloca madeira, por exemplo, que fala assim, mas essa madeira aqui eu poderia usar de outra coisa, então eu vou reciclar a madeira. Mas não é, a madeira é material orgânico. Então, materiais, mas assim, de modo geral, né, assim, materiais que são objetos que têm muitos materiais misturados não serão reciclados. Escova de dente, ela tem borracha, acrílico, aquele outro material da Cerda, que eu não estou lembrado que material que é agora. Cara, não vai ser reciclável. PP, né? Não sei se é PP, mas ele não vai reciclar. A esponja de limpeza, de lavar louça, cara, não recicla. BOPP, que é o saco de salgadinho, também é um material de reciclagem difícil. Dificilmente uma cooperativa dá destinação para BOPP. Fio Agora, dental, assim, né? Fio dental também. Teoricamente é um plástico, né? Teoricamente, mas não vai. Agora, assim, tudo que é garrafa PET, garrafa de produto de limpeza, papelão, papel, esses derivados de celulose, mesmo o derivado de celulose que é multicamada, né, que muitas vezes ele tem uma impressão, uma tinta ali, ou tem um plástico, ele acaba sendo reciclado, ele é um material menos nobre para reciclagem, mas ele acaba sendo reciclado também junto com papel misto. A maior parte do que a gente tem dá para ser, tem destino, né? Eu acho que assim as principais preocupações são essas, né? Aquilo que é um objeto que tem vários materiais misturados, isso tipicamente não vai ser reciclado. Tudo aquilo que é multicamada, desconfie. Multicamada, ele é sempre difícil. Problema, né?
é sempre um problema. Às vezes ele até é reciclável. Tetra Pak, por exemplo, isso também precisa ver de localidade para localidade, tá? Mas Tetra Pak, aqui em São Paulo, ele é reciclado. Tem uma linha de reciclagem da Klabin, tem da Suzano, tem várias empresas que têm esse processo de reciclagem. Mas tem muitos, a maior parte, na verdade, dos materiais que são multicamada não serão reciclados. Até deve ter lá o símbolozinho dizendo que ele é reciclável, mas ele é um daqueles que o processo de reciclagem é muito caro e ele não se viabiliza financeiramente. Sim. Então, assim, se eu fosse dar uma sugestão, uma resposta para essa pergunta, tentando ser bem o mais preciso possível, né? Mais sintético, né? Tudo aquilo que for objeto com vários materiais misturados ou multicamada, não coloca para reciclagem, porque só toma tempo do pessoal na hora de fazer a triagem. O restante das coisas, que são os materiais recicláveis comuns e tal, só não mistura com nada orgânico, mas pode colocar lá que vai ter destino. A Liliane pediu para falar. Lili, pode aproveitar o momento, então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Rodrigo, é um grande prazer estar te ouvindo aí. Eu sou uma fã da molécula, a gente já conversou, eu sou da Ciclo Reverso, a gente faz produtos de reutilização de banner, e a gente já ensaiou aí uma possibilidade de ter os nossos produtos aí no cardápio, vamos dizer assim, dos produtos a serem entregues pela molécula nesse programa de fidelização e de recompensa com pontos, né? E a gente viu que isso é uma coisa que se tornou complicada em função de correios, de logística e tudo mais. É plano da molécula poder ter produtos com certificação, produtos de origem, produtos reciclados, além desse ciclo aí de logística com as próprias empresas que têm esses acordos? Olha, Liane, é plano sim. Na verdade, a gente, nessa versão nova da plataforma, a gente já colocou itens de resgate que são de empresas de impacto social e ambiental. Então, a gente colocou a do local, que é uma empresa que faz refeições orgânicas. A gente colocou a Morada da Floresta, que tem uma composteira que é feita de material plástico 100% reciclado. Então, a gente está incorporando, a gente está num momento bom, na verdade, para voltar a conversar. A gente está incorporando o programa com várias opções de resgate que são de empresas de impacto. Okay. O microfone, a Lili acho que deve ter falado alguma coisa, mas o microfone está desligado. Pode ligar, Lili, então. Não, é só para agradecer o Rodrigo e dizer, então, que eu vou voltar a fazer o contato, então, para o nosso negócio de impacto, está lá representado na molécula. Não, pode ligar sim. Vamos. Então, o momento é super propício. Lá no chat tem perguntas também. Tá, tô dando uma olhadinha aqui. O Thiago... O primeiro é o Thiago. Né? É o Thiago, né? Então, o Thiago pergunta como é que está nesse momento, né? Como manter a segurança dos trabalhadores, pensando que a maioria das pessoas contaminadas estão sendo tratadas em casa e gerando resíduos reciclados com vírus. Como é que vocês estão... Qual o plano que a molécula tem feito, assim, durante esse período, Rodrigo, assim, para socializar com a gente? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente fechou, né? Então, a gente ficou fechado do dia 18 de março até o dia 1º de agosto, né? Então, todo esse período mais crítico da pandemia, a gente estava fechado. Agora, na reabertura, a gente reabriu com todos os funcionários usando máscara, usando aquele protetor facial, luva e álcool gel. Então, isso está em todas as lojas, quer dizer, em todas as lojas, né? Está na loja de Moema, que é a única loja hoje que tá aberta. E, na verdade, os estudos que foram vindo depois, né? Eu acho que a OMS, no primeiro momento, ela colocou de forma muito
enfática, né, a questão da contaminação por superfícies, né, que pudessem estar contaminados, mas os últimos estudos que a gente viu apontam que o potencial de contaminação por uma superfície é baixo. Então, isso dá para a gente uma certa tranquilidade também, né? Mas o pessoal está super bem protegido lá na loja de Moema. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, basicamente, como se tratando de um serviço essencial, se cogitou a possibilidade de paralisação, mas o serviço seguiu normalmente, assim, né? Santa Catarina paralisou a coleta seletiva, Manaus paralisou a coleta seletiva, agora até não sei exatamente como é que tá, enfim, os encaminhamentos, mas a coleta seletiva seguiu normalmente por aqui. Eu vi que a Paula, que é uma representante, inclusive é coordenadora do Fórum de Catadores das Unidades de Triagem de Porto Alegre, estava presente, eu não sei se já saiu, mas ela acompanhou de perto aí toda essa movimentação. Então, gente, a Rose Floriano tem uma perguntinha. Então tá, Rose, aproveita e já... Boa noite. Quero agradecer aí, porque o evento realmente está muito bom, né? Adorei conhecer esse projeto da Molécula. Uma dúvida, Rodrigo, que você falou das embalagens Tetra Pak, tá? Eu sou professora de logística reversa e numa das minhas aulas eu apresentei um documentário no National Geographic que falava justamente da tecnologia que a Tetra Pak desenvolveu durante algum tempo, justamente para diminuir, para reciclar todos os níveis, todas as camadas, todos os materiais, e que todos os materiais iam para reciclagem, inclusive a parte de papel ia para Klabin. E aí eu gostaria de que você esclarecesse esse ponto que você colocou, que em alguns pontos do país ela e outros não, mas o processo em si existe para separar as três camadas de materiais, né? Sim, não, o processo existe. Eu tive até pessoalmente na fábrica da Klabin em Piracicaba, onde eles têm a linha de processamento de Tetra Pak, né? Eles, na verdade, o que eles fazem lá é separar a celulose do plástico do alumínio, e aí eles reaproveitam a celulose no processo deles. A grande questão que a gente tem na logística reversa é o custo logístico, né? Então, se você está muito distante da planta, esse processo ele é um processo que ele não se viabiliza financeiramente, né? O que pode acontecer, e a Tetra Pak em particular, uma empresa que eu já vi fazendo isso, eu não sei realmente em nível Brasil o que eles fazem, tá? Como que eles tratam, mas eu sei que a Tetra Pak financia determinadas operações para viabilizar a logística reversa do Tetra Pak numa região mais ampla, tá? Eu não sei realmente dizer para você se isso abrange o Brasil todo ou não, mas eu sei que eles têm eles fazem esse tipo de investimento, tá? Mas a grande questão é essa, né? Se eu pego um caminhão de material reciclável em Rio Branco, no Acre, e eu preciso trazer para Piracicaba, se eu pensar que um quilo uma tonelada de papelão vale mais ou menos R$500, assim, a hora que eu penso no custo logístico de tirar uma carreta de Rio Branco e levar para Piracicaba, não tem maneira dessa conta fechar, né? O custo logístico ele vai ser muito maior do que o valor do material que está sendo transportado. Sim, como qualquer outros materiais, né? Como vidro e outros materiais que o custo logístico é preocupante. E com relação às lâmpadas, o que tu tens de novidade em termos de reciclagem? Porque nós temos muito poucas usinas de reciclagem de lâmpadas, né? Para separação do material perigoso, enfim, como é que está a expansão desse tipo de material? Então, lâmpadas, na verdade, é um segmento que ele já foi, ele se estruturou cedo, né? Então, tem uma entidade gestora que é a Reciclos, que faz toda essa gestão da logística reversa de lâmpadas, né? Na Molécula, a gente não recebe lâmpada fluorescente,
porque tem pelo menos aqui no estado de São Paulo, a CETESB classificou lâmpada fluorescente como um resíduo perigoso. Então, se a gente entra na legislação de resíduo perigoso, a gente vai ter que ter licença de operação, CADRE, vai ter que ter um monte de coisa que traz uma complexidade grande demais para a gente, né? Então, a gente optou por não receber, a gente indica os pontos de coleta que a Reciclos já estabeleceu. Agora, os outros tipos de lâmpada a gente recebe, né? Lâmpadas, lâmpadas de LED, as lâmpadas eletrônicas, de modo geral, a gente recebe todas. E mesmo as lâmpadas incandescentes, né, convencionais, a gente recebe também. Mas acho que é um quadro muito parecido com o que nós temos aqui, porque a lâmpada é classificada como um resíduo perigoso. Eu ia até comentar com a Rose que a Reciclos está em algumas redes de supermercados grandes, inclusive a rede Big, mas atua também aqui no Rio Grande do Sul, assim, enfim, no sentido de fazer contatos, enfim, né, até para poder reforçar a comunicação e tudo mais. Eu ia, então, gente, se tem mais alguma perguntinha, que a gente já está se encaminhando já para o final da nossa série webinar, aproveitar aí, enfim, esse momento, né, para que a gente possa encaminhar. Eu queria fazer uma colocação que é importante, porque a gente está falando sempre aqui de custo logístico, né? Eu acredito muito em que a gente vai convergir em algum momento para um modelo em que a gente vai ter unidades fabris de reciclagem para cada tipo de material, pequenas, que vão dar conta de volumes locais. E elas vão gerar materiais que vão poder ser consumidos localmente mesmo, você vai poder transformar em outros produtos para serem utilizados localmente. Toda vez que eu penso do ponto de vista de expansão, desse conceito de reciclagem e tal, de logística reversa, eu penso que o que faria mais sentido é que cada cidade acima de X mil habitantes, precisa ter uma definição, tivesse uma pequena fábrica que vai reciclar polietileno e polipropileno, uma outra fabriquinha que vai reciclar, uma outra linha, né, de produção que vai reciclar, enfim, outros tipos de plástico, que vai reciclar metais, que vai reciclar derivados de celulose, enfim. Eu acho que tem um caminho super interessante por aí, mas eu acho que isso vai demorar um pouquinho. A gente precisa de mais tecnologia para conseguir viabilizar um custo de produção eficiente em pequenos volumes. Mas eu acho que a gente está caminhando rápido. Eu acho que a gente não vai demorar muito a gente falar. Mas essa é só a minha digressão aqui sobre o futuro, tá? Eu e a Joyce tínhamos elaborado uma outra pergunta, mas que, na verdade, tu respondeu ela ao longo da tua fala, mas que eu acho que é interessante até para a gente fazer um fechamento, né, e da minha parte também, que eu gostei muito de ouvir que, na verdade, assim, para a gente pensar a logística reversa, a reciclagem, a reutilização, a gente realmente tem que pensar em todo o processo produtivo, né? E eu acho que quanto mais envolvido a gente está na questão ambiental, né, é importante estar pensando no que a gente pode não estar gerando, né? Porque ao não estar gerando, principalmente quando são resíduos que não são recicláveis, a gente também está contribuindo muito com o processo de reciclagem, em especial, né, envolvendo aí as cooperativas, né? Porque daí menos resíduos não recicláveis chegam para eles e mais refortalece aí a logística reversa, seja para, como tu falou há pouco, né? Seja para reutilização, seja para recuperação de partes, seja para remanufatura de partes, seja para desmaterialização, e daí transformar esses vários materiais que compõem determinado produto em outros a serem colocados na cadeia produtiva, né? Então, acho que
para mim, resume muito aí do que tu traz para nós, né? Essa reflexão, e a gente tem que entender cada vez mais, não só dos produtos que a gente consome, mas dos resíduos que a gente gera com os produtos que a gente consome, né? Muito obrigado. Obrigada, então, professor Carlos. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês. Fiquei bem feliz. A gente tem bastante representantes também, Rodrigo, do coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, que são voluntários e embaixadores, que fazem parte também do Instituto Lixo Zero Brasil, estão aqui fazendo presença. E aí eu acho que a gente atende o objetivo aí da série webinar, que é exatamente pensar essas diversas soluções para o gerenciamento de resíduos, considerando que não é um tema tão fácil de se resolver, e a gente precisa ter um olhar para esses 90% em média que estão indo de resíduos para aterro sanitário, né? Então, o potencial que há de trabalho para que a gente consiga viabilizar índices muito maiores de recuperação, que seja de reutilização desses materiais, e claro, também com um olhar mais crítico sobre essa questão mais legal e de regulamentação, sobre essas embalagens que estão sendo colocadas no mercado e que, de fato, essa cadeia ainda não consegue absorver em vários aspectos, né, de compra e venda, comercialização e, às vezes, até tecnologia para poder viabilizar mesmo, de fato, esses materiais. Então, deixar meu agradecimento aqui aos nossos... Joyce, antes de tu finalizar, no chat, a Simone, lá de Santiago, coloca algo que eu acho que é bem importante também para trazer, que é a questão de quando o resíduo ainda é, a princípio, reciclável, mas ele não tem valor naquele momento, né? Sim. Que é uma discussão que a gente tem feito muito com as cooperativas que a gente acompanha, né? A dificuldade que é, por exemplo, separar PP nas cooperativas, que é um material super leve e, do ponto de vista de venda, é um valor muito, né, muito baixo e não paga nem o trabalho de triagem, que na maioria das vezes eles não recebem, né, Rodrigo? Tu sabe que isso é uma realidade nas cooperativas do Brasil. Então, realmente é algo que precisa ser muito olhado, enfim, no sentido de estar buscando soluções, né, acho que a Simone quer materiais. falar. Outra questão também, boa noite a todos, parabéns pelo projeto, muito interessante. Outra questão também bem importante, que é a questão das tampinhas, né, que é um plástico mais valioso, que as garrafas vão tudo com as tampinhas. Seria interessante uma conscientização para retirar as tampinhas, né, para fazer o descarte só da garrafa e da tampinha, que é um produto que valeria bem mais a tampinha, né? Então, é curioso isso, né? Porque para a gente, na verdade, a gente vende a garrafa, assim, o quilo do PET, ele vale mais do que o quilo do PE. Do PE. Da tampinha. Da tampinha, pelo menos aqui em São Paulo, né? Sim. Então, existe esse movimento, né? Em vários lugares do Brasil, não, separa a tampinha. Eu ainda não consegui entender por que a gente, pelo menos aqui, o valor que a gente consegue no PET é melhor. Ou assim, se não é muito parecido, sabe? É um valor muito próximo. Mas eu até fiquei pensando que talvez porque a garrafa ocupa muito volume, né? Você precisa prensar ou triturar, e a tampinha não, né? A tampinha ela é mais compacta. Mas enfim, eu não. Foi até um ponto que tem esse movimento por aqui também, mas eu não consegui parar para entender. Tem bastante projetos aqui de separação de tampinhas e muitos deles assim com aspecto de projetos que revertem a venda para projetos sociais, mas eu até acho que, Rodrigo, que é uma coisa assim meio de vivência em cooperativas, tá? Que eu acompanhei muitas aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Quando eles vão prensar e essa garrafa ela tá cheia de ar, isso é uma dificuldade porque começa a dar uns estouros dentro da prensa. Da prensa. Isso, e eles acabam tendo que afrouxar. Esse processo de afrouxar ali a tampa
demora um tempo Quantidade enorme de produtividade desses trabalhadores. Então, claro, e também por ser um material pequeno, como tu mesmo falou, esses materiais, essas miniaturas atrapalham muito e acabam se perdendo nesse processo. E como se trata de um plástico relativamente fácil de comercializar, o PE, então separando teria, enfim, um ganho, né? E de recuperação. Eu não sei se é por esse lado exatamente que a Simone traz esse questionamento dela, mas de fato foi bem essa questão. De fato, tem muitos projetos, enfim, que solicitam, né, para que as pessoas separem as tampinhas, enfim, para uma destinação mais nobre, digamos. Sim, foi essa viés, foi bem isso. Na molécula, quando a gente recebe as garrafas, a gente separa. No momento do recebimento, a gente já tira a tampinha, porque são materiais diferentes, a gente, inclusive, manda para recicladores diferentes, né? Sim, e tem isso também, né? Acho que é questão da contaminação também. Total. Então tá, gente, assim, eu já fiz os meus agradecimentos, mas eu estava falando exatamente... Bom. Quer falar, já estouramos, Carlos? não, é que já estouramos a Raquel estava com a mão levantada ali, a gente não viu antes, eu não sei se ela ainda quer... Cadê a Raquel? Raquel Matias, mas agora ela baixou a mão. Então, quem sabe, se a Raquel tá aí, a gente já finaliza com o questionamento da Raquel e já solicitamos aí um agradecimento final do Rodrigo. Mas eu acho que não. Acho que pode ir para o Rodrigo. Rodrigo, dou a palavra agora. Então tá bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Foi super interessante e, estou à disposição aí para a gente avançar com parcerias ou para receber contribuições de vocês, ideias que vocês tenham, que vocês acham que vale a pena. A gente tem essa prática de escutar muito o que as pessoas têm para nos dizer, porque a gente acha que tem muito que aprender. E tem muito que a gente avançar com relação à reciclagem, né? Então, a gente sempre consegue fazer isso com mais gente junto e escutando o que todo mundo está dizendo. Então, estamos à disposição e muito obrigado. Foi um super prazer. Bom, vou fazer o último pedido para o pessoal abrir as câmeras para a gente tirar uma foto final aí do grupo. Vamos lá, gente. Vocês não estão já... De pijama. De pijama na cama, não, né? Muito cedo. Não tem jeito. Eu vou tirar de nós, então, que estamos aí. Tá ok. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela tua participação e esperamos aí no futuro ter novos contatos. Obrigada, Rodrigo, também. Boa noite a todos e todas. E seguimos, né, lembrando, na semana que vem, com a última série de agosto, também com a nossa série webinar. A gente vai ter a participação do Guilherme Breme, da Bomera. E é isso. Desejo boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite e fiquem bem.